Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 1, no versículo 20. Diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela lhe dará um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Pai, pela tua presença neste lugar, meu Pai. Meu Deus, a tua soberania e o teu domínio, meu Pai, está sobre todo o culto que está sendo realizado nesta casa, Pai. Meu Deus, entre os adolescentes, sobre as crianças, meu Deus, sobre nós que estamos aqui dentro do templo, meu Pai, o teu cuidado é conosco, o teu cuidado, Pai, é com o pátio lá fora, os carros que estão na frente da igreja, Pai, o teu cuidado, meu Deus, é sobre tudo neste lugar. Meu Deus, toma o teu domínio, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, vem ungindo extraordinariamente a nossa vida nesta noite, Pai. Aqueles que entraram aqui muito cansados, sobrecarregados, meu Pai, com preocupações do dia a dia, eu quero te pedir, Pai, que a unção de Isaías 10, 27 esteja vindo sobre esta pessoa, Pai, que diz que acontecerá neste dia, que o peso está sendo tirado dos teus ombros, a cadeia está sendo quebrada do teu pescoço e o jugo está sendo despedaçado por causa do óleo da unção, por causa do Espírito Santo de Deus. Todo o jugo, todo o peso, todo o amarramento, toda a opressão agora vai saindo, toda batalha, em nome de Cristo Jesus, vai batendo em retirada dos lares, vai saindo do meio dos relacionamentos, vai saindo agora da saúde, toda seta, todo dardo inflamado, em nome de Cristo Jesus, vai deixando a saúde agora, meu Deus, toda a cadeia de mente vai sendo quebrada agora, em nome de Cristo Jesus. Cada um dos teus filhos, Pai, meu Deus, tem integridade física, integridade espiritual, integridade emocional nesta noite, em nome de Cristo Jesus, Pai. Haja paz, haja cura, haja provisão para os que estão aqui dentro, estão clamando por uma provisão sobrenatural da parte de Deus. É noite de se abrir as janelas do céu, é noite de se abrir as portas do céu, é noite das moedas serem multiplicadas, é noite da bênção de Deus ser derramada sem medida, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Abençoa as obras da mão do teu povo, Pai, tudo que o teu povo colocar a mão, multiplica, abençoa, entrega a vitória nesta noite, Pai. Quando saírem daqui, estarão leves, meu Deus, cheios de fé, em nome de Cristo Jesus, de esperança, de paz, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém. A palavra do Senhor que nós lemos aqui em Mateus 1, 20, fala que enquanto José ponderava nessas coisas, apareceu em sonho um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, nós vamos estar falando nessa noite de sonhos, né? Eu creio que todos têm sonhos no seu coração. E eu quero falar uma coisa, que o nosso Deus, ele é doador de sonhos, ele fala através de sonhos. O nosso Deus falou que a linguagem dos últimos dias seria a linguagem dos sonhos, porque a palavra do Senhor diz em Atos 2,17: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então ele fala que a linguagem dos últimos dias é uma linguagem de sonhos, é uma linguagem de visões. Por quê? Deus dá sonhos ao nosso coração, ele dá sonhos à igreja para restaurar uma expectativa gloriosa de futuro, para ampliar as nossas fronteiras, para nos dar uma boca profética, para trazer o mover dele, para trazer o céu à terra, para nos colocar. Deus nos dá sonhos para nos colocar na dimensão do sobrenatural, na dimensão dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, para nos dar convicção, perseverança, ousadia, fé. Os discípulos, quando eles foram mandados se calar acerca de Cristo, eles falaram: daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos, nós não podemos nos calar. Eu quero falar, quando Deus nos dá um sonho, quando Deus nos dá uma visão, aquilo passa a ser uma verdade absoluta no nosso coração, sabe? Aquilo fica tatuado no nosso coração, e por aquela visão nós vivemos e morremos. Assim como muitos discípulos do Senhor, por causa da visão que tiveram, deram a vida. A palavra do Senhor fala lá em Atos 9, quando o apóstolo Paulo tem uma visão com Jesus na estrada de Damasco, e ele recebeu o comissionamento da boca de Cristo, e pela visão daquele dia, aquele homem viveu e aquele homem morreu. A força de uma visão é poderosa. Por isso, sabe, nós temos que clamar ao Senhor. Se você não é uma pessoa que tem sonhos, se você não é uma pessoa que tem visões, peça para Deus te colocar embaixo do mover dele, e peça para ele te dar sonhos e visões, porque isso dá sentido à nossa vida. E a palavra do Senhor nos mostra que nós ocupamos um lugar especial no coração de Deus. Cada um é único, cada um é singular, é parte fundamental do projeto de Deus. Deus não nos trata como massa, muito pelo contrário, ele nos chama pelo nome. Ele chamou José, filho de Davi. Quando ele deu a visão, quando ele deu o sonho para José, no sonho ele chamou José, filho de Davi. Ele conhece a nossa ascendência, ele conhece a nossa descendência, o plano que ele tem para desenrolar com a nossa casa, com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos. E o sonho de Deus para cada um de nós não é de agora. Deus sonhou conosco desde antes da fundação do mundo, e ele nos trouxe aqui para a concretização destes sonhos. O mundo é feito de 3 tipos de pessoas: daqueles que fazem, daqueles que observam os outros fazerem, e daqueles que criticam
tudo que os outros fazem. E Deus, Ele nos dá sonhos, porque Ele quer que você faça. Ele quer, sabe, que você seja da mesma qualidade dele. Jesus Cristo falou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus quer que você seja uma pessoa realizada, cheia de realizações, sabe, que você possa fazer muitas coisas, que você possa deslanchar. Por isso, na palavra dele, ele diz: tudo que te vier à mão, faz conforme todas as tuas forças, porque para o além, para onde você vai, não tem projeto nem obras. Então aqui é o lugar de nós sonharmos, aqui é o lugar de nós concretizarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. E Deus falou com José em sonhos: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus, ele sonhou através de José, e José teve medo de receber Maria. O que será que é de Deus para a nossa vida e que nós estamos tendo medo de receber, que nós estamos tendo medo de assumir? Ele falou para José: não temas de receber o que nela foi gerado. Então não tenha medo de receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Saiba, para nós realizarmos os nossos sonhos, nós vamos ter que lidar com os nossos medos. Medo é uma resposta natural a uma ameaça percebida, ou então quando nós enfrentamos o desconhecido. Só que Deus, ele não vai fazer os nossos medos desaparecerem. Deus, ele nos impulsiona a lidarmos com os nossos medos. Para Josué, Deus falou: não temas, ser forte e corajoso. Para Jairo, ele falou: não temas, crê somente. Para Isaías, ele falou: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo: não temas, porque eu te ajudo. Aos discípulos no barco, ele falou: não temas, porque sou eu. Coragem não é ausência de medo. Coragem é conscientização da presença de Deus. Deus falou para Gideão: Gideão, homem valente, vai nesta tua força e livra Israel da mão de todos os medianitas, porque já que eu estou contigo, você ferirá todos os teus inimigos como se fossem um só homem. É porque eu estou contigo, é porque eu estou revestindo a tua vida, que você pode enfrentar todas as coisas. É porque eu estou com você que você pode concretizar teus sonhos. É porque eu estou com você que você pode receber os desafios que eu tenho falado a teu respeito. É porque eu estou com você que você pode enfrentar todas as coisas. A palavra do Senhor Deus fala 366 vezes: não temas. Nós temos que nos conscientizar da presença de Deus na nossa vida, em todos os sonhos que nós temos, em todos os desafios que nós temos que nos conscientizar do Deus que é conosco, para concretizar cada um deles. E a palavra do Senhor também fala que manter sempre a motivação certa no coração nos ajudará a vencer o medo. Por quê? Porque em 1 João 4,18 fala: o perfeito amor lança fora todo medo, porque no amor não existe medo. Então, gente, se nós queremos ser pessoas ousadas, se nós queremos ser pessoas corajosas,
Nós não podemos guardar ressentimentos no nosso coração. Por quê? Porque as pessoas que guardam mágoas, guardam ressentimentos, elas vivem assombradas. E a palavra do Senhor diz: no verdadeiro amor não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então viva em amor, em toda e qualquer circunstância da tua vida. Se você quer se manter uma pessoa corajosa, ousada, intrépida, que não teme, mantenha-se no amor, porque o amor lança fora todo medo. Então o segredo é ser consciente do Deus que é com a tua vida e viver uma vida em amor. Sabe por que eu acho que as duas coisas andam juntas? Porque quando você ama, Deus é sempre com a tua vida. Quando você ama, o Espírito Santo não se aparta de você de jeito nenhum. Quando você é uma pessoa cheia de amor, você é uma pessoa cheia da presença de Deus. E a palavra do Senhor fala que Deus coloca os sonhos dele no nosso coração. E ele colocou no coração de José. E os sonhos de Deus passaram a ser os sonhos de José, para que agora ele pudesse ir aonde ele nunca foi antes, para que ele pudesse fazer o que ele nunca fez antes, para que ele pudesse se mover dentro dos propósitos de Deus. Mas sabe o que acontece? Quando Deus nos dá um sonho de paz, de vida, de bênção, de prosperidade, de restauração, logo vêm os assassinos dos sonhos. E infelizmente, eles vêm das pessoas mais próximas de nós. Mateus 2, no versículo 7, atesta isso. Diz que o rei Herodes mandou chamar os reis magos e pediu que eles fossem se informar tudo acerca de Jesus, viesse contar para ele, para que ele também pudesse adorar Jesus. Mas só que Deus deu outro sonho a José. Um anjo apareceu em sonho a José e mandou ele fugir com a mãe e a criança para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Ele procura a criança para matar. Só que qual que era o discurso de Herodes? O discurso de Herodes era, sabe, procura saber da criança, porque eu quero adorá-la. Falsidade, sutileza, engano, hipocrisia, pessoas que não conhecem a sua identidade em Deus e se sentem ameaçadas pelos nossos sonhos, pessoas que não servem a Deus e perseguem aqueles que servem, gente que vive na carne e persegue aqueles que vivem no Espírito. Quantas pessoas não ficam sutilmente semeando contra o sonho dos outros? Ah, que pena, que parece que tudo acontece o contrário do que você sonha. Ah, não foi dessa vez. Quem sabe, da outra vez você consegue. Puxa, você tinha tantos sonhos para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Nossa, mas até agora nada deu certo. Em pensar que você já teve tão bem e agora você está passando por tantas lutas, perseguições, perdas. São como o irmão de José, que quando viram José vindo de longe, falaram: olha lá aquele sonhador, vamos pegar ele, vamos vender ele como escravo para o Egito e vamos ver no que vai dar os sonhos dele. Sabe, é tudo semente do inferno. Pessoas que querem te empurrar para um buraco, rolar uma pedra em cima e colocar um ponto final nos teus sonhos e nas tuas visões, porque foi isso que os irmãos de José fizeram, sabe, quando lançaram ele dentro de uma cisterna. E a Bíblia nos ensina a fechar a porta da nossa casa para esse tipo de pessoa. Eliseu,
ele disse para a viúva: se você quer receber o milagre da multiplicação do teu óleo, fecha a porta da tua casa sobre ti e sobre teus filhos. Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele mandou todo mundo sair para fora, e ele deixou dentro da casa só o pai, a mãe e os 3 discípulos dele que tinha mais fé: Pedro, Tiago e João, sabe? E Deus nos ensina a colocar para fora todos aqueles que o coração não está junto com a gente. Provérbios 26, no versículo 23, na Bíblia Viva, tem uma interpretação bastante interessante. Provérbios 26, 23 diz assim: como tinta prateada pode cobrir um vaso de barro comum, palavras amigas disfarçam um coração cheio de más intenções. Cuidado com quem fala muito delicadamente e promete muitos favores. No fundo do seu coração, odeia você e acabará mostrando as suas más intenções, apesar das suas belas mentiras. Quem prepara armadilha para os outros cai nela. Quem empurra uma pedra pesada para destruir os outros será esmagado por ela. E quem odeia uma pessoa mente para ela. E quem deseja destruir alguém faz elogios mentirosos para ela. Então, Provérbios diz que na vida nós temos que aprender a discernir essa linguagem, a da Bíblia Viva. Provérbios 26, 23 na Bíblia Viva diz que na vida nós temos que aprender a discernir aqueles cujo coração está conosco e aqueles que lutam contra nós no coração, sabe? Para a gente poder, sabe, guardar os sonhos do nosso coração, porque esse tipo de pessoa, se a gente abre para ela os nossos sonhos, as nossas visões, os nossos projetos, são pessoas que retalham a nossa vida com os seus sentimentos e muitas vezes com as palavras da sua boca e com as suas atitudes. José, filho de Jacó, José, filho de Jacó, ele teve sonhos aos seus 17 anos, e logo vieram os assassinos dos seus sonhos. Seus 11 irmãos tinham tanta inveja e ciúmes dele, que não podiam falar com ele pacificamente, não podiam sequer ouvir a voz de José por causa dos seus sonhos. Caim, por inveja, assassinou o sonho de Abel de servir a Deus com o melhor da sua vida e com o melhor da sua oferta. Daniel teve muitos sonhos e logo depois veio a cova dos leões para engolir os sonhos dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 sonhadores que quase tiveram seus sonhos assados, quase viram seus sonhos virar fumaça na fornalha de fogo ardente, mas lá estava o Senhor o tempo todo para livrá-los. Quando você acha que Deus não está, é justamente ali que Deus está. Lembra quando Jacó foi fugir da face do irmão dele, Esaú, que queria matá-lo? Lá em Gênesis 28, no caminho, ele deitou com a cabeça sobre uma pedra para dormir. E ele sonhou com uma escada que subia da terra ao céu. E Deus estava no topo daquela escada. E anjos do Senhor subiam e desciam. E esse texto diz assim: perto dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque. A terra que tu estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para todos os lados. Em ti serão benditas famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar esta terra, porque não te deixarei
nunca, jamais te desampararei, até que eu cumpra tudo que eu tenho referido a teu respeito. Despertando Jacó do sono, disse: na verdade, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Deus está em lugares improváveis. Sabe por quê? Porque Ele prometeu nunca nos deixar, nunca nos desamparar, até que Ele cumpra todos os sonhos que Ele tem dado para nós, porque Ele nos prometeu a estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos esperar o tempo de Deus para os nossos sonhos acontecerem. Deus, Ele nos dá sonhos, mas Deus, Ele não é apressado. Ele quer trabalhar na nossa história, Ele quer forjar em nós uma estrutura que possa suportar a grandeza de tudo aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Tem gente que quer muito, mas que se dobra pouco na presença de Deus. Quer muito, mas cultua pouco Deus na casa dele. Sabe, se nós queremos muito, nós temos que aprender a dobrar os nossos joelhos, sabe? E dobrar os joelhos significa ficar menor, significa diminuir, significa quebrar-se, significa colocar-se em posição de dar à luz. Uma vez a doutora Edmeia, que sempre vinha ministrar para nós em palestras, ela disse que ela foi convidada para pregar no Conselho de Pastores de São Paulo. E aí ela disse que a pregação dela era às 8 horas da manhã e ia estar abarrotado de gente. Então ela passou a noite acordada, pedindo uma palavra para o Senhor. Diz que era 5 horas da manhã e ela ainda não tinha recebido a palavra da parte de Deus. Aí diz que a hora que deu 5 horas da manhã, diz que Deus deu uma visão para ela de uma galinha. Aí diz que ela falou: meu Deus, que eu vou fazer com uma galinha para tantos pastores? Aí diz que passou mais um pouco, Deus deu outra visão para ela, outra galinha. Aí ela falou: bom, agora já é 2 galinhas. Aí diz que passou um pouquinho, diz que o corpo da galinha sumiu e só ficou as pernas. Então diz que as pernas da galinha se dobraram e ela colocou um ovo. Aí Deus deu a mensagem para ela: quando nós nos dobramos, nós trazemos vida nova ao mundo. Então, todas as vezes que nós nos ajoelhamos, todas as vezes que nós buscamos a Deus em oração, os sonhos que Deus tem na nossa vida, eles vêm à luz. Os sonhos que Deus tem na nossa vida são gerados, sabe? Então, dobrar-se é ficar menor, é diminuir-se, é quebrantar-se, sabe? A coisa nova não vai vir de fora. A coisa nova que Deus tem para trazer vai vir de dentro de nós, vai vir dos sonhos que Ele já nos tem dado, e o Espírito que está dentro de nós vai trazer a luz, porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu Espírito, que opera de dentro de nós. O Espírito opera de dentro de nós, mas nós temos que pedir, que Ele vai fazer conforme nós pedimos, conforme nós dobramos os nossos joelhos, conforme nós clamamos a coisa nova que Deus tem para nós, para nossa casa, para nossa vida ministerial, para o nosso trabalho, vai vir à luz. Sabe, gente, uma coisa que queima no meu coração todos os dias
dias é que se todas as pessoas pudessem ganhar o valor da oração, sabe, o valor de estar buscando a Deus em oração o tempo todo, de se exercitar em oração, de estar na casa de Deus em todas as reuniões de oração. Gente, vocês não calculam que isso podia fazer a obra do Senhor, sabe, se cada ministério ganhasse o valor da oração, se cada um de nós ganhássemos o valor da oração, se nós cultuássemos a Deus em oração, sabe, a palavra do Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. Gente, esse é um valor que o crente precisa ganhar. Isso é uma coisa que Deus fala no meu coração todos os dias, e isso é uma coisa que eu peço todos os dias pela igreja. Todos os dias eu peço: meu Deus, toca no coração do teu povo, para o teu povo ganhar o valor da oração, porque aí a gente ia ver tantas coisas espetaculares, nós íamos ver tanto mover de Deus, nós íamos ver tantos milagres, e a vida do teu povo ia ser um grande sucesso. Então isso é um valor, esse dobrar-se na presença de Deus, sabe, e entender o poder da oração. Isso é um valor que nós precisamos pedir para Deus, que a gente possa ganhar cada vez mais este valor. Em Mateus 2,13, Deus disse a José: dispõe-te, toma a mãe e o menino, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise. Fique lá até que o sonho venha à luz, até que eu trate com todas as questões e implicações, até que eu te prepare lugar. Perseguir os nossos sonhos nos faz sair da zona de conforto. José, para perseguir o sonho dele, ele teve que sair da sua terra, e ele teve, sabe, que procurar guardar aquele sonho daqueles que hostilizavam e queriam destruir aquele sonho. Então nós temos que sair da zona de conforto. Ir de encontro com os sonhos requer mudanças e sacrifícios. O maligno, ele tenta matar, roubar e destruir o nosso sonho. Ele tenta roubar a palavra do nosso coração. Vocês se lembram quando Isabel encontrou com a prima Maria? Que foi que Isabel falou para ela? Bem-aventurada aquela que creu, porque em ti serão cumpridas todas as palavras da parte do Senhor. Maria, ela acolheu a palavra no coração dela, por isso ela gerou sobrenaturalmente, porque ela guardou no coração a semente da palavra. Mas o que Deus fala para nós? Todos nós que temos sonhos, nós passamos por lutas, nós passamos por aflições, até o cumprimento do sonho. E o que Deus fala para nós? Que as aves de rapina tentam roubar a semente, que quando nós negligenciamos com a palavra que nós recebemos, as aves do céu vêm e roubam a semente. Então, gente, nos tempos de ventos contrários, nos tempos de luta, nos tempos de dificuldade, não abra mão da palavra que Deus deu para você. Não deixa a ave de rapina tirar a semente que vai gerar do teu coração. Não abra a mão dos propósitos de Deus na tua vida. Nós precisamos confiar no doador de sonhos. Se Ele é por mim, quem será contra mim? A incredulidade, ela aborta os nossos sonhos. Nós não podemos deixar o maligno semear incredulidade no nosso coração. Nós devemos decidir acreditar, e não é pela nossa justiça que nós vamos receber os nossos sonhos. Deus falou para Maria: Maria, você achou graça diante de mim. É pela graça que nós vamos estar recebendo os sonhos de Deus na nossa vida. E sonhos, eles são alimentados por mais sonhos, por mais visões e pela voz de Deus. Os sonhos que Deus nos deu, volta e meia, Ele vai
vai voltar a falar conosco desses sonhos. Ele vai alimentar esses sonhos com mais visões, com a voz dele. Quando ele falou para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas do céu e para a areia da praia do mar, assim vai ser a tua descendência, de tão numerosa que não se poderá contar. Cada vez que a incredulidade tentava tomar conta do coração dele, ele saía para fora e ele olhava para as estrelas e ele olhava para a areia da praia do mar, e em cada uma delas ele via o rosto de um filho seu, que Deus havia prometido para ele. E assim ele manteve 24 anos de fé, até que Deus cumprisse a promessa. E todos nós viemos à existência até a vinda de Jesus, porque todo que tem a fé de Abraão é filho de Abraão. Então nós somos os filhos que ele gerou, olhando para as estrelas e para a areia da praia do mar. Todas as gerações, em todos os tempos, e até que Cristo venha, ele gerou, alimentando o sonho dele com a voz de Deus, com a palavra de Deus e com as visões de Deus. E nós vemos Herodes tentou matar o sonho, porém ele não conseguiu, mas chegou o tempo em que o sonho morreu. A palavra diz em Mateus 27:45, Jesus foi crucificado e ele clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? O sonho morreu. Mas espera aí, Deus não disse que ele era o Salvador, que ele seria grande, que ele seria chamado Filho do Altíssimo Deus, que ele receberia o trono de Davi seu pai, que ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó, que o seu reinado não teria fim? Os discípulos no caminho de Emaús não entenderam nada. Eles disseram: nós pensávamos que era ele que haveria de redimir Israel, mas já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram, já faz 3 dias que ele morreu. Talvez o teu sonho também tenha morrido, talvez tenha algum sonho que você também enterrou, e que talvez você não esteja entendendo nada. Jesus disse: Eli, Eli, lama sabactani, meu Deus, por que me desamparaste? Toda vez que o sonho está morrendo, nós nos sentimos sozinhos, abandonados, rejeitados. Só que Deus jamais nos desampara. Deus, ele está esperando o momento certo de ressuscitar os nossos sonhos. Tem gente que está se sentindo desamparado, e é justamente aí quando o sonho está morrendo. Mas Deus tinha um plano glorioso com a vida de Jesus, assim como ele tem com a minha vida, e assim como ele tem com a tua vida. E a palavra do Senhor nos diz em João 12:24, Jesus explica o porquê que muitas vezes o nosso sonho experimenta a morte. Ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quando nós entregamos os nossos sonhos no altar de Deus, ele nos devolve. Então nós descobrimos que Deus, ele é parte principal do nosso sonho, e que iremos usar o nosso sonho para servir a Deus. O sonho que ele nos deu faz parte de um propósito muito maior, que é a sua glória. Sabe, Deus muitas vezes permite que os nossos sonhos morram, para que eles deixem de ser os nossos sonhos, para que nós entendamos que eles são os sonhos de Deus na nossa vida, e que eles fazem parte de um propósito muito maior, e que se Deus nos deu, ainda que nós entreguemos no altar, ele vai ressuscitar. Deus nos vai devolver, porque o propósito deste sonho é a glória de Deus nessa terra. Mateus 28:1 diz:
ao findar do sábado e ao raiar do primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro chorar em cima do sonho. Houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e disse: não temais, porque eu sei a quem buscais. Jesus, o sonho, a vitória. Mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Jó, quando ele enterrou seus sonhos mais acariciados, ele exclamou: eu sei que o meu Redentor vive, e por causa disso, ele veio a ter o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. Os assassinos dos sonhos são muitos, e estão em todos os lugares, mas há um só que ressuscita sonhos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é soberano sobre todas as coisas e que detém todo o domínio na sua mão, aquele que diz: agindo eu, quem impedirá o meu agir? Ele ressuscita os sonhos com a sua casa, ele ressuscita os sonhos que ele tem com a igreja, ele ressuscita os sonhos do teu casamento, ele ressuscita os sonhos com a vida dos teus filhos, ele ressuscita os sonhos de prosperidade, ele ressuscita os sonhos de saúde, os sonhos de paz, os sonhos de alegria, ele ressuscita os sonhos com um ministério glorioso, com uma carreira bem-sucedida, e os sonhos de Deus são excepcionais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Sabe, Maria perguntou para o anjo: mas como pode suceder isso? E o anjo respondeu para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas asas, e você gerará. Deus está falando para você: é embaixo do meu mover que você vai gerar tudo que eu tenho prometido para você. Descerá sobre ti o meu Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá a tua vida, envolverá a tua vida, e os teus sonhos virão à luz. Você vai gerar tudo aquilo que Deus tem prometido para você, tem prometido para a tua casa, tem prometido em todas as áreas da tua vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e você vai gerar o que eu tenho falado para você. Você vai gerar o que você tem me clamado, você vai gerar as visões do teu coração, você vai gerar o que você tem me pedido. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai vir a luz na tua vida, em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta noite, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, porque teus sonhos para nós são tremendos, Pai, porque teus sonhos para nós, Senhor, são gloriosos, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, meu Deus, e nós estamos nesta noite, como Maria, que acolheu a semente no coração, Pai. Meu Deus, cada um está acolhendo, Pai, no seu coração. Eu sei que conforme a palavra foi sendo pregada, o Senhor fez cada um lembrar do sonho que está esperando da sua parte. E talvez você esteja esperando muitos sonhos, talvez você tenha muitas visões. José, quando ele vinha, os irmãos dele falaram: lá vem o sonhador. Talvez você seja assim. Talvez você seja uma pessoa que ainda aguarda tantas coisas da parte de Deus. Talvez você tenha sonhos para todas as áreas da tua vida, e muitas vezes você se pega sonhando acordado, de olhos abertos. Parece que você está vendo aquilo que Deus tem prometido no teu coração.
É para você que Deus está falando nessa noite. Não abra mão da semente que está no teu coração. Não abra mão daquilo que eu tenho ministrado. Eu falo com você no teu coração. Esses sonhos que muitas vezes você fica pensando: meu Deus, será que sou eu, Pai, que quero essas coisas? Será que sou eu que projeto essas coisas? Será que nunca veio do teu trono de graça? O Senhor fala: o Deus do querer é o Deus do efetuar. Se você tem desejado no teu coração, foi Ele que pôs, porque Ele é o Deus do querer e Ele é o Deus do efetuar. Em nome de Cristo Jesus, guarda essa semente no teu coração. Não deixe os assassinos de sonhos destruir os teus sonhos. Não aborte os teus sonhos, deixando a incredulidade entrar. E ainda que tenha sonhos que você fale: eu já coloquei no altar, eu já experimentei morte para este sonho, eu quero te dizer: esse sonho vai ressuscitar, porque nesse sonho vai ser chamado a glória de Deus para a tua vida. Vai ser chamado a glória de Deus na tua vida através deste sonho. Deus te trouxe aqui para falar nesta noite que Ele sonhou com você, que Ele sonha através de você e que os sonhos dele são grandes. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.